Caleidoscópio está de volta ao vivo com transmissão simultânea pela TV Horizonte e PUC TV. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para o pessoal de Oliveira que nos assiste aqui em Minas Gerais. Valeu por estarem ligados aí com a gente, hein? Bom, no Caleidoscópio, além do bate-papo, você pode ganhar brindes, como as camisas masculinas da marca Clé. A cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Vá lá no Facebook do Caleidoscópio para saber como participar. Entre as promoções, nós temos também uma lavagem ecológica para o seu carro. Ela não usa água e limpa todo o seu veículo. É a empresa Aquafree, parceira do programa. Vamos pensar em usar água de forma mais consciente, hein? Combinado? Vamos voltar então ao assunto do programa de hoje. No bloco anterior, a gente estava falando aqui sobre a preparação, dos comediantes. Eu queria te ouvir um pouco, Saulo. Que tipo de preparação você acha que um comediante precisa ter? Não só do stand-up, mas o comediante como uma forma geral, como o Fernando estava citando no bloco anterior. Bom, primeiro, é uma maravilha ouvir o Fernando, dá vontade de ficar horas e horas se ouvindo o Fernando. Que coisa boa, que coisa boa. Uma preparação do humorista, do ator, para mim é a mesma coisa como se fosse preparando um músico. Se ele tem talento e se ele tem oportunidade de estudar, se elaborar o seu trabalho, não perca tempo e vá em frente e tal. Eu acho que é uma questão de dedicação e tudo mais. Antes, aquela coisa que o Fernando falou, de ter o talento, de ter o dom, né? E aproveitar disso da melhor maneira possível e tal, e dar continuidade ao seu projeto de carreira. Eu não entendo que exista assim, olha, você, o que você quer ser da vida? Eu não sei o que eu quero ser, então vem cá que você vai ser humorista. Não é, gente? Não dá pra ser, né? Não dá pra ser isso. Então o cara já é. E de repente ele começa a curtir uma coisa. Evidentemente eu acho super necessário, e o Fernando colocou isso muito bem, por isso que me interessou muito a conversa do Fernando, é os jovens que têm interesse ao humor, não ao stand-up, ao humor de personagem, literário, o que for, que aprofunde, que estude, sabe? Que deixe essa coisa desse preconceito, essa resistência, sabe? Criar fronteiras entre uma coisa tão maravilhosa, como disse também o Fernando, que é o humor. No sabe? seu caso... Não tem resistência, assim, um humor, não existe nada mais democrático do que o humor. Essa companheirinha que mandou esse comentário, a questão de ser preconceituoso e tal. Não é, querida, não é, nem o stand-up, nem humor nenhum ele é preconceituoso, a não ser que esse humorista tenha determinada resistência e se coloque nessa posição de uma pessoa preconceituosa. Agora, o fato do humor que ele está dizendo, o conteúdo desse humor, não, porque se de repente ele faz uma brincadeira com um gordo e de repente o magro se sente todo, ele vai lá e faz uma com o magro também. Exatamente. É democrático. É democrático. Então, é o doce e o fel. Quer dizer, dá pra você brincar com as duas coisas, o escuro e o branco, não tem essa. Sim, foi a Dan Costa, pelo Facebook, que mandou pra gente. Não curto muito stand-up porque são cheios de piadas preconceituosas, então, né? Não é. Então, assim, Saulo, no seu caso, que você transita, né, muito entre televisão, teatro, né, a preparação é diferente. Que preparação a é essa que você está dizendo? Desse humor, do improviso, porque na TV você tem algo mais roteirizado, né? O texto está mais pronto. Qual que é a grande diferença de circular e de passar por esses outros tipos de trabalho e performances do humor? Aí você poderia fazer uma divisão um pouco mais evidente assim, no caso do teatro e da televisão em si. No teatro, aí vai um rodo só. Da televisão, a mesma coisa. O time da televisão é totalmente diferenciado, o teatro é outro. Mas dentro do conceito do teatro, que seja humor de personagem, que seja humor de stand-up, é de certa forma a mesma coisa. Na televisão e no teatro, aí você pode fazer essa divisão. No caso do teatro e da própria televisão, de certa forma, a coisa é meio decorada. O stand-up, ele é também decorado. Essa coisa do instantâneo, do espontâneo, de certa forma, não existe. Existe a presença de espírito da pessoa, que acontece muita gente que trabalha muito em teatro, em brincar com o público. Ali acontece sim. Né? Acontece muito aquela coisa espontânea, que você rebate aquela brincadeira. Exato. E eu costumo dizer que o humorista é um anjo. A gente é muito abençoado, viu? Porque de vez em quando a plateia nos coloca numa situação meio delicada, meio difícil. E parece que é uma coisa mágica, parece que um anjinho sopra aqui, fala isso, aí você fala. Fala exatamente, não é verdade? É verdade. É uma coisa linda, acontece de uma maneira tão natural, é uma bênção
que isso aconteça assim de uma maneira tão espontânea e tão maravilhosa e tal. Agora, a preparação do conteúdo meio do stand-up, e os meus companheiros aqui sabem, já existe. Você antes pensou ali, você colocou, mesmo que você daqui a 2 ou 3 horas, exagerando, queira fazer uma outra coisa, você vai pensar antes e vai se organizar antes. Exatamente. Não existe essa, você inventar uma piada na hora. Não existe isso, né? Então, Glauber, essa no seu preparação caso, vem da maturidade, da experiência e de uma coisa que, para mim, é a mais importante, é a prática. É o dia você fazer, é vivenciar esses climas todos, um dia após dia. Isso vai te amadurecendo, você naturalmente vai elaborando o seu trabalho e vai ficando mais preparado. É o fazer. Eu falo isso que eu já vi de gente começando e de repente... o próprio Bar Arrumação, né, Fernando? Você comentou há pouco. Puxa, o Totonho, tanta gente, né, aqui de Minas, que fazem personagens, que fazem stand-up, começaram ali. Mas eu vi aí eles verdinhos, com potencial bacana, mas verdinhos ainda, suando, tremendo, sabe? O time ainda esquisito ia, depois tropeçava e tal. E de repente eu vejo eles hoje totalmente resolvidos. O que foi isso? Prática, é dia após dia, é público, mesmo, Glauber. Exatamente. Ainda tem esse suor, assim. O stand-up tem exatamente o que o Saulo falou. Tem um pouco dessa coisa do teatro de você escrever, tem um roteiro, você decora, né, ensaia e faz na hora. E naquela hora que você vai sentir... Aí acontece muito no stand-up isso. A gente escreve, por exemplo, vou escrever um texto aqui de 10 minutos para apresentar hoje. Aí você faz só na hora que você vê o que funcionou, o que não funcionou. Às vezes um texto de 10 minutos você aproveita 5. Então tem essa coisa de sentir muito a plateia também, assim, para dar continuidade àquilo que estava previsto, ou vai da forma que está mesmo e vamos ver onde vai dar? Não, ele vai fazer, tanto que é sempre bom quando o humorista stand-up ele começa a fazer um texto novo, ele sempre faz intercalado em outros textos que ele já testou, que sabe que funciona muito. Essa é o que ele faz, né? Porque... Não tem um macete. Exato, tem um macete, não, coloca aqui, porque se não der muito certo, eu vou salvar no final com um texto que já vinha funcionando. Então ele costuma fazer isso. No seu caso, tem um local diferente, né? Você se apresenta também em bar, né? Como é o caso do Bar Savassi. Exatamente. Como que é, assim, essa preparação e essa desenvoltura? Porque você está competindo ali com o garçom, com as guloseimas, né? Exatamente. Como é que é prender essa atenção desse público? O desafio é maior? O desafio é muito maior, né? Porque o público, por exemplo, às vezes no teatro, quando a gente tem um espetáculo, aquelas coisas, tem um diálogo entre 2 personagens e tal, né? Que às vezes a gente chama às vezes de barriga, né? Alguma coisa. O pessoal do bar não admite isso. Eles querem que tá todo o tempo, por exemplo, eu faço stand-up no bar e tem que estar aqui direto com o pessoal, tal. Uma vez eu fiz um personagem que funciona muito no teatro, né? Que o pessoal tá 100% da atenção pra você. E no bar não, que é uma hora que ele tá meio que falando no telefone. Nessa hora, o pessoal meio se dispersa. Então, no bar tem muito isso, você tá aqui com eles, sempre tá direto puxando eles pra você. Entendi. Senão, qualquer coisa, ele começa a conversar com a pessoa da frente, chama o garçom, vai no banheiro. É difícil. E ficou assim, algo que parece que virou uma moda em Belo Horizonte também ter esse novo espaço, né? O que você acha a respeito disso, Juliana? Assim, pois é. Porque você trabalha, né, responsável pelo marketing do Bar Savassi. Isso. E vocês têm apresentações, né, semanais. Há 4 anos, né? Há 4 anos de stand-up. Então é algo que deu certo. Partindo pro 5º ano, né? E como que é a seleção desses artistas? Como é que acontece esse processo? É feito pelo próprio grupo mesmo, pelos comédias, né? Eles selecionam, né, Glauber? Qual o elenco de cada semana e aí vai revezando entre eles mesmos. E aí vocês sempre com uma participação, né, Glauber? Uma 5ª participação para agregar mais, né? Além dos 4 humoristas que apresentam terça-feira, às vezes a gente faz um open mic, que é conhecido no stand-up como a primeira chance, né? Para um participante. E isso é muito importante, por exemplo. Eu comecei em 2008 fazendo um open mic num grupo chamado Queijo Comédia Cachaça, um dos primeiros grupos aqui em Belo Horizonte. Eu fiz o open mic lá, então, aquela coisa... Era uma mão no microfone e outra no bolso, aí só tirava pra trocar. Isso é bom, porque a chance que o cara que quer começar a fazer stand-up tem, ele começa a fazer 5 minutinhos ali e tal. Dali que ele sabe se vai, não vai. E normalmente não dar o nome, né, de um grupo ou de um humorista mais reconhecido. Sim. É o que atrai. E aí esse novato, ele chega para
acabar laçando ali esse público, né? Assim que funciona. É verdade. É uma forma dele mostrar realmente, né? Dele sentir né, a plateia e ele mostrar o que ele tem para apresentar. Porque como, né? como o Salva falou, é só fazendo para poder pegar o jeito. E como identificar, por exemplo, que a piada né? foi ruim, gente? Piada de mau gosto, a gente estava comentando sobre isso, assim, né? Essa é uma questão, é uma linha ainda muito tênue no humor, né? Até quando vale uma piada? Quando a piada passa dos limites? O que você acha, Fernando? Não, eu ia fazer dois à parte. O primeiro é o da minha mãe, que eu acho fantástico. Eu escrevo comédia, mas escrevo comédia para teatro, né? E para isso também é o tempo. Eu tenho 40 anos, eu estou quase me aposentando já, né? E dando aula de teatro. Agora, tem uma coisa, minha mãe dizia assim, repare, olha que coisa boa, Saulo. Se eu rir de mim, que dirá de tu. Como toda nordestina, quer dizer, primeiro eu rio de mim. Olha, se eu rir de mim, que dirá de tu. Quer dizer, é o riso libertário. É o riso, que ela colocou, né? No programa. O riso que permite, né? Porque primeiro você tem o riso interno. E a outra coisa que eu acho também, e aí, Glauber, e o mestre porque uma das coisas maravilhosas, né, Saulo? Quem vê Saulo assim, não imagina esse cara quando está em cena, né? As performances que ele faz como ator, né? Além de tudo, é um cantor de uma voz maravilhosa. Eu estou dizendo isso como um fã mesmo, como um cara que... Agora, fã por quê? Porque eu vou assistir em Rio, porque eu sou danado em ver as coisas. Ô, gente... Como é que eu faço para rir? Eu fico assim. Não, com a aluna mesmo eu tive. Claro que já me conhece, já sabe que eu sou professor de moda nordestina. A aluna diz: olha, você quando me chamou outra vez, eu tenho que levar 2 cutucadores. Que é para quando você contar a piada, o cara cutucar do lado e o outro cutucar do outro. Aí eu ri. Não, o cara não ri. Aí o cara disse: você clown. Aí o cara vai ter aula de clown e fala assim: puxe seu clown interior. Todo mundo tem um palhaço interior. Acontece que o clown interior do cara é chato pra cacete. Ninguém ri do clown dele. Gente. Aí pronto, lá vou eu ver os espetáculos dos alunos e eu saio fininho. Eu tenho Santo Antônio do Blackout. Santo Antônio do Blackout. Deu blackout, sumiu o Fernando. Aí eu vou dizer pro cara: meu aluno, eu quero dizer pra você, foi péssimo. Eu não vou dizer que, né? A gente tem que ter a delicadeza e o saber dizer. E a outra coisa também de bar, o grande dramaturgo alemão Bertolt Brecht já ia nos bares da Alemanha pré-Primeira Guerra tocar, cantar baladas. Quer dizer, essa coisa de humor nos bares é muito antiga. E eu acho um espaço ótimo, se vocês querem ver. Eu comecei. Eu acho um espaço ótimo, Isso, Não é à toa que vai para que começou nos Estados Unidos na década de 60, exatamente, tinha números musicais nos bares e os comediantes stand-up faziam abertura para animar a galera, né, antes do show. Quando começou a funcionar muito a comédia, aí eles começaram a parar com show de música e fazer clube de comédia, então botar só humorista para fazer. Nós vamos fazer agora um show de música aqui, que daqui a pouquinho a gente volta então com o nosso bate-papo, porque agora é com Black Soul. Isso aí. Senão a gente fica aqui só no bate-papo e não escuta música boa. Vamos lá, o que vocês vão tocar pra gente? Então agora a gente vai de O Rapa tocando Me Deixa. Então me deixa quietinha aqui que eu quero ouvir vocês. Pode avisar, podem avisar. Invente uma doença que me deixa em casa pra sonhar. Pode avisar, podem avisar. Invente uma doença que me deixa em casa pra sonhar. Com novo enredo, outro dia de folia. Com novo enredo, outro dia de folia. Eu ia explodir, mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Eu ia explodir, mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira. Na
nada.